Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Tava ansiosa para estar aqui com vocês, hein? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é metabolismo celular e ozonioterapia. O que a ozonioterapia tem a ver com metabolismo celular? Então hoje nós vamos conversar sobre isso. E se você aí de casa conhece algum profissional da área da saúde que trabalha com ozonioterapia ou tem a intenção de trabalhar com essa terapia, encaminhe essa live para ele, compartilha, que aqui esse assunto, gente, de metabolismo celular, eu considero um dos assuntos mais importantes que existem para nossa prática clínica. Então já encaminha para a pessoa que também tem a intenção de saber sobre esse assunto, estudar mais sobre esse assunto. Na live de hoje a gente vai falar de muitas coisas bem enriquecedoras para a prática clínica de vocês, tá bom? Eu vou dar 2 minutinhos para o pessoal ir chegando. Esperar 2 minutinhos para a gente começar a falar sobre esse assunto. E vocês que já estão aqui na live, se quiserem mandar quem já trabalha com ozonioterapia ou quem quer começar com essa terapia, coloca aqui para mim. Bom, pessoal, então vamos lá falar sobre metabolismo celular e o que a ozonioterapia pode atuar no meu metabolismo celular, no metabolismo dos meus pacientes. Então, pessoal, quando eu iniciei a faculdade, né, e vocês aí também que são profissionais da saúde, a gente sabe como que é a função celular. Os nossos professores vão lá, ensinam pra gente qual que é a função da célula, pra que ela serve no nosso corpo. E aí, quando a gente está estudando sobre a função celular, a gente também ouve falar sobre uma organela que fica dentro das nossas células, chamada mitocôndria. E essa mitocôndria, ela tem uma função muito importante dentro do nosso organismo. Mas, falando por mim, né? A gente sabe, né, que a função mitocondrial é para produção de energia, para produção de ATP, né? Mas na minha cabeça eu não tinha noção e ideia do quanto as mitocôndrias são importantes. Para vocês terem uma noção, dentro do nosso corpo a gente tem mais de 40 trilhões de mitocôndrias. Ou seja, pessoal, elas devem realmente ter uma função bem importante dentro do nosso organismo, ok? Mas, então, falando sobre as mitocôndrias, eu não tinha noção do quanto importante que ela era. Para vocês terem uma ideia, para o meu organismo, ele produzir, um exemplo, tá? Um hormônio tireoidiano, eu preciso de ATP. Para o meu organismo colocar para dentro da célula glicose e diminuir a glicose do sangue, do nosso sangue, eu preciso de ATP. Para o meu coração bater, eu preciso de ATP. Ou seja, pessoal, a ATP, a função mitocondrial, ela participa de todas as reações do meu organismo. Então, para qualquer coisa que eu vou fazer, eu preciso de ATP.
Eu não tinha noção de quanto isso era importante até começar a estudar sobre medicina integrativa, sobre saúde integrativa. Porque muitas pessoas acabam não atuando na causa. Que muitas vezes uma mitocôndria doente é a relação com a doença, com a patologia. E aí, pessoal, eu estava lendo um livro sobre o Dr. Frank Chandler. O Dr. Frank, ele era um médico que estudava sobre ozonioterapia. O livro é O Milagre do Ozônio. Se vocês tiverem intenção de ler, leiam, que ele é maravilhoso. E aí, dentro desse livro, ele, quando atendia as pessoas no consultório dele, ele começou a perceber que todas as pessoas que ficavam doentes, que se apresentavam doentes, seja uma hipertensão, seja um diabetes, seja um câncer, né? Hipotireoidismo, qualquer patologia que estava instalada na pessoa, ele tinha um aparelho. E esse aparelho, ele media quanto que o paciente utilizava de oxigênio. E aí ele começou a perceber que esses pacientes que se apresentavam doentes, eles não utilizavam todo o oxigênio necessário para as mitocôndrias funcionar. E foi então que ele começou a estudar sobre a ozonioterapia. Ou seja, Laís, você quer me dizer que quando um paciente está doente é porque ele tem um problema na mitocôndria? Exatamente isso. E aí, pessoal, o Dr. Frank também começou a investigar que antes da patologia se apresentar, o meu paciente já tinha uma disfunção mitocondrial. Ou seja, antes do meu paciente apresentar um diabetes, uma hipertensão, já faltava oxigênio nas mitocôndrias desse paciente. Vocês aí que estão assistindo sabiam dessa informação? Ó, a Lorena perguntou, mitocôndria é quem faz respiração celular? Lô, é isso mesmo. Ela faz respiração e ela também me dá produção de energia. E essa energia, esse ATP, ele vai funcionar para todas as reações do meu organismo. Todas, absolutamente todas. Ó, a estética da Lu falou, pode ser que eu saia algumas vezes, pois estou no metrô, mas ansiosa por essa aula. Então fica aqui até o final, a aula vai ficar gravada assim, tá bom? A live vai ficar gravada. Boa noite, Laís. Boa noite, João. Ó, a Rita falou, eu não sabia. Que legal. Bom, então vamos lá, vamos dar a sequência. Se eu pensar nisso, que as mitocôndrias, quando elas estão doentes, quando elas não conseguem captar o oxigênio para fazer as reações que o meu organismo precisa e a partir daí aparecem as patologias, então quer dizer que eu preciso ter mitocôndrias saudáveis. Eu tendo mitocôndrias saudáveis, então automaticamente eu também não terei patologias, não terei doenças no meu organismo, tá? Basicamente é isso. E onde entra a ozonioterapia aqui? Vocês já ouviram falar que a ozonioterapia é capaz de curar, de tratar 250 doenças? É exatamente por isso. Porque a ozonioterapia, ela vai atuar nas minhas mitocôndrias. Como, Laís? Como é que ela vai fazer isso? Vamos lá. Esse ar que nós respiramos, o ar ambiente, ele é uma molécula de dois átomos de oxigênio, que é o que dá o O2. Então, o O2 é o ar que eu respiro do meio ambiente.
Quando eu tenho uma molécula de ozônio, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Ou seja, quando esses 3 átomos de oxigênio entram em contato com o meu corpo, ele é o oxigênio ativado. Ou seja, ele vai dar muito mais oxigênio e vai fazer com que as minhas mitocôndrias consigam captar esse oxigênio muito mais rápido para a produção de energia. Então, aqui a gente já consegue explicar o porquê que ele trata 250 doenças. Mas, né, eu acho que tem mais agora de 250 doenças que o ozônio consegue tratar. E é justamente por conta desse mecanismo. Além dele tratar a inflamação, além dele ativar a minha cascata antioxidante, além de vários outros benefícios, uma das funções primordiais e que eu acho que é uma das mais importantes que o ozônio vai atuar é justamente na minha mitocôndria, porque eu consigo absorver muito mais oxigênio. E quando eu consigo ter mais oxigênio, tenho mais ATP e tenho mais função celular. Então, meu organismo como um todo funciona muito melhor. Então, olha que interessante, pessoal. Se você aí tinha dúvida que precisa conhecer mais sobre ozônio, que precisa trabalhar mais, né, com o ozônio, aí agora eu te dou a resposta do porquê. Gente, ozônio realmente é vida. Ele é vida. E é por isso que ele então consegue tratar tantas doenças assim. A maioria das doenças, elas têm uma deficiência mitocondrial, ou elas são de origem inflamatória, ou têm um estresse oxidativo muito alto. Então, é por isso que ele consegue tratar. Não é incrível isso? Fala se não é incrível o que ele pode fazer dentro do nosso organismo. Ó, a Rita falou, ele cura mesmo, o ozônio é o remédio para tudo. Sim, é isso mesmo. E aí, pessoal, vocês podem aí de casa estar se perguntando: eu preciso só de oxigênio para a produção de ATP? Então o ozônio vai ser milagroso? Será, pessoal? Não. O ozônio não é milagroso. Porém, as nossas mitocôndrias, elas consomem 90% do oxigênio. Então, 90% do ar que eu respiro, do oxigênio que eu estou inalando, vai para as minhas mitocôndrias. Ou seja, o oxigênio é um dos componentes mais importantes quando eu falo de produção de ATP. Mas eu também preciso de outras coisas para a minha produção de ATP ser eficiente. E uma delas, pessoal, é o complexo B. Eu preciso de B2, eu preciso de B3, eu preciso de B5, eu preciso de magnésio, eu preciso de vários micronutrientes. E aqui, por isso é tão importante você suplementar o seu paciente. Quando você for fazer as sessões de ozonioterapia, você precisa saber se ele tem níveis ideais de micronutrientes, porque esses micronutrientes vão fazer muita diferença na hora da produção de ATP, na hora do meu metabolismo celular. Então, aqui tem a importância, tá? E aí, pessoal, o que é que deixa as minhas mitocôndrias doentes? O que é que eu não consigo utilizar? Quais são os gatilhos que eu não consigo atuar de forma eficaz na produção de ATP? Existem vários gatilhos que estão relacionados com uma mitocôndria doente, tá?
Alguém aqui sabe de algum gatilho para me contar? Quais são os gatilhos que deixam a minha mitocôndria doente? Que eu não consigo produzir ATP. E aí, pessoal? A Rita falou inflamação. Perfeito, Rita. A inflamação, ela é um dos gatilhos que deixa a minha mitocôndria doente. Mas existem vários outros gatilhos. A inflamação inibe a produção de ATP. Os metais pesados inibem a produção de ATP. Ou seja, quando você pegar um paciente para tratar que está reclamando, que está se queixando de indisposição, de cansaço, de falta de energia, você pode suspeitar de uma disfunção mitocondrial. E o que eu preciso fazer? Começar pela limpeza do terreno biológico, tá? Anemia também, Kátia, boa, é também uma disfunção mitocondrial. Porque para a produção do M, do grupo M, eu preciso de ATP. Então, se eu tenho uma anemia, provavelmente eu também tenho uma disfunção mitocondrial. E aí, pessoal, quais são os exames necessários para que você consiga identificar se o seu paciente tem uma disfunção mitocondrial? Bom, pessoal, um dos exames da minha escolha é a gama-GT. A gama-GT, ela vai te indicar se o seu paciente está com estresse oxidativo muito alto. Se esse paciente tiver com estresse oxidativo alto, provavelmente esse paciente ele tem uma disfunção mitocondrial. E outra dica também bem importante, tá? Apesar desses exames a gente diagnosticar problemas hepáticos, eles também me dão uma informação sobre disfunção mitocondrial. Então, quando a TGP estiver maior do que a TGO, provavelmente o seu paciente tem uma disfunção mitocondrial. Então, anotem aí. Se eu tenho uma TGP maior do que a TGO, muito maior, o meu paciente pode ter uma disfunção mitocondrial. E é claro que vocês vão precisar também fazer com esse paciente uma anamnese bem completa, né? Você perguntar para esse paciente como que é a alimentação dele, pois uma disbiose também pode me dar uma disfunção mitocondrial. Certo? Que mais que eu posso ter uma disfunção mitocondrial? Então vamos lá, inflamação, anemia, metais pesados, disbiose, agrotóxicos e xenobióticos também são gatilhos para uma disfunção mitocondrial. Então, olha a importância da gente realizar a limpeza do terreno biológico do meu paciente antes de iniciar as sessões de ozonioterapia. Então, 3 passos eu preciso seguir. Preciso fazer, primeiro, uma anamnese bem completa para eu identificar se esse paciente ele tem realmente uma disfunção mitocondrial através dos sinais e sintomas que ele vai me apresentar, tá? Depois de fazer a anamnese, eu começar limpando esse terreno biológico e eu sempre começo a limpar o terreno biológico a partir do intestino. O intestino é o ponto-chave para a gente iniciar a limpeza do terreno biológico, tá? Porque lá no intestino, além de eu me livrar da disbiose, eu também elimino os parasitas e os vermes, né? Que também são prejudiciais e acabam tendo aí uma disfunção mitocondrial por conta deles. Então, vou atuar na disbiose e vou eliminar parasitas, eliminando os metais pesados, né? Orientando o meu paciente a comer comida de verdade, né?
descascar mais e desembalar menos. Então, isso também é bem importante na hora da limpeza do terreno biológico, ok? E aí, feito isso, eu inicio, claro, as sessões de ozonioterapia. Se esse paciente não tiver uma contraindicação absoluta, inicio aí a ozonioterapia, sessões de ozonioterapia. E aí eu posso trabalhar com ozônio retal nesse paciente, posso trabalhar com uma autoemo maior, posso trabalhar com uma autoemo menor também, tá? Quando um paciente tem uma disfunção mitocondrial, eu gosto mais de utilizar ou a insuflação retal e a maior do que a menor, tá? Porque a menor, ela vai atuar como se ela fosse pegando o lixo desse paciente, tá? Então, eu gosto mais de utilizar para pacientes que têm problemas de pele, né? É claro que eu posso associar ela junto, mas eu sempre escolho ou as aplicações retais ou a autoemo maior, tá? Então, feito isso, você então vai suplementar o seu paciente se for necessário. E aí, se for necessário, gente, é através dos sinais e sintomas, claro. O complexo B, ele é muito tranquilo para se trabalhar. Exceto a B12 e a B9, que eu tenho dosagem específica nos exames laboratoriais, eu consigo trabalhar com o complexo B inteiro super tranquilo. Por quê? Porque o meu organismo, ele vai absorver aquilo que é necessário e ele vai excretar o restante sem me causar nenhum efeito colateral. Então, ele é super tranquilo para se trabalhar e eu uso muito complexo B nos meus pacientes que têm disfunção mitocondrial. Eu uso bastante magnésio também, tá? Eu uso bastante zinco, bastante biotina, bastante selênio. Então, esses suplementos eu não abro mão quando meu paciente apresenta uma disfunção mitocondrial também, certo? E aí, pessoal, o que eu vejo hoje em dia, o que está acontecendo, né? Meu paciente se encontra doente e aí ele procura um médico para ajudá-lo, certo? E aí, quando ele chega nesse médico, o médico fala para ele... Um exemplo, tá? Vou dar pra vocês aqui. O meu cabelo tá caindo, as minhas unhas estão fracas, eu sinto muito frio. Aí, tá, ok. Você pode estar com algum problema na tireoide, o médico fala. Mas eu não vejo isso, então eu vou te passar pro endocrinologista. Aí encaminha o paciente pro endocrinologista. Chega lá, o paciente relata os mesmos sintomas. Aí esse endocrinologista vai pedir uma bateria de exames. Aí pede uma bateria de exames. Depois de um tempo, esse paciente volta e aí tá lá os exames laboratoriais para ele. E muitas vezes o que esse paciente escuta? Não, mas os seus exames estão normais. Não tem nada fora da realidade. Você não tem nada. Da última vez que eu passei com um médico convencional, eu perguntei para ele assim... Antes de estudar sobre medicina integrativa, eu perguntei pra ele assim: doutor? Então eu devo passar o quê? No psiquiatra? Tratar minha cabeça? Então, porque da onde que vem esses sintomas? Então, infelizmente é isso que vem acontecendo com a medicina, né? E com os profissionais da saúde. Por quê, gente? Porque eles não atuam na causa. E isso é tão simples o que a gente está falando sobre metabolismo celular. Isso é o básico do básico da fisiologia. E foge. Aí você chega lá com sinais e sintomas, eles entucham remédio para você. Aí você minimiza os sintomas, mas você não trata a causa. E aí o que acontece? Esse paciente não vai ficar bom nunca. Porque ele não está atuando na causa. E o pior, gente, quanto mais ele passa, mais ele aumenta os custos e isso vai virando um problema de saúde pública cada vez mais. Vai chegar uma hora que nem a rede pública vai dar conta, que muitas vezes hoje já não dá.
nem os convênios, gente, porque é insustentável. Insustentável a nossa situação. Então, o que eu vejo hoje em dia é que nós, profissionais da saúde, a gente precisa sempre estar se atualizando, né? Olha, se a gente não sabe de alguma coisa, vai atrás, vai buscar. Porque nós temos um papel fundamental. E eu não tô falando só da medicina, tá? Eu tô falando de todos os profissionais da saúde. Nós temos um papel muito importante dentro da sociedade. E é assim que a gente precisa se enxergar. E enfim, e aí o meu paciente não descobre a causa, aí ele vai tomar um remédio, aí quando aparece um efeito colateral dessa medicação, ele volta para o médico, aí ele passa uma outra para esse efeito colateral e aí vai virando uma bola de neve. Infelizmente, é assim que está a saúde hoje no Brasil. Então, a partir disso, sou apaixonada pelas terapias complementares. Eu acho que me deu uma outra visão, né? E é essa visão que eu gostaria que vocês também, que estão assistindo, que são profissionais da saúde, tenham também. Essa visão de olhar a causa, de atuar na causa. Poxa, a ozonioterapia traz benefícios tão maravilhosos para o meu paciente, por que não utilizá-la? Por que não entrar com ela para o meu paciente? Claro, né? Olhando dose, olhando concentração, para não trazer nenhum malefício para o meu paciente, porque vocês sabem, o ozônio só vai diferenciar da droga a dose, tá? O benefício da droga vai ser a dose. Então, é claro que vocês também precisam ter atenção nisso, mas por que não utilizar essa terapia com esses pacientes? Não é? Não é verdade? Concordam comigo? Pessoal, vocês têm dúvidas com relação à mitocôndria, metabolismo celular? Sim, com certeza. Que bom, pessoal, que bom. Bom, gente, então, falando de todas essas coisas, né, dentro das terapias complementares, ozonioterapia, a importância de uma suplementação, a importância de avaliar exames laboratoriais do meu paciente, pensando em tudo isso, eu tenho um convite para você, tá, que está assistindo. Dia 11 de julho, eu vou fazer uma aula falando sobre a importância desses 3 pilares que para mim são os pilares mais importantes dentro das terapias complementares. São com esses 3 pilares que eu já ajudei muitos pacientes e eu acredito que você, profissional da saúde, também vai poder atuar, poder ajudar todas as pessoas que chegarem para vocês. Então, pensando em tudo isso, dia 11 de julho eu vou fazer uma aula e vocês estão convidados a assistir, ok? Nós vamos conversar sobre esses 3 assuntos, como eles são importantes na nossa prática clínica. Então, eu espero por vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. A live vai ficar salva, tá? Então, se vocês aí gostaram desse conteúdo, compartilha com aquela pessoa que precisa saber disso, com aquele profissional que precisa saber sobre função mitocondrial, sobre metabolismo celular e o que fazer para diminuir, né, os gatilhos que deixam as mitocôndrias doentes, os gatilhos que nós causamos muitas vezes, né? E o que nós, profissionais da saúde, podemos fazer para ajudar este meu paciente. Bom, acho que não tem nenhuma dúvida, então.
Então, muito, muito, muito obrigada por vocês disporem do tempo de vocês estarem aqui comigo até o final. Um beijo, um bom final de semana, um final de semana incrível, abençoado para vocês. Até mais!